Levante as suas mãos ao Senhor, pode se assentar. Aleluia. A presença de Deus está neste lugar. Levante suas mãos para Deus. É o favor de Deus que abre portas. É o favor de Deus. Aleluia, que envia o anjo com as respostas para a sua vida. Declare isto. Faz o impossível acontecer. Aleluia. Se estou fraco, me levanta, não me abandona. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Levante as suas mãos assim. Diga para o Senhor, fala: Deus, eu creio. Eu creio no favor do Senhor. Eu creio que o Senhor já providenciou tudo aquilo que eu preciso para este ano. O Senhor já providenciou. Aleluia. Aleluia. Pai, nós cremos. A tua igreja crê que tu és o Deus da nossa provisão. Nós cremos nisso, Senhor. Começamos este ano profetizando e declarando que tu és o Deus da nossa provisão. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 6. E eu quero ler com você alguns ensinamentos de Jesus para nós. Essa é a nossa primeira campanha do ano. A primeira campanha que abre, o nosso ano de 2021. E o tema da nossa campanha, essa nossa primeira campanha, é o poder da provisão. É o poder da provisão. E a palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos alguns princípios importantes que eles precisavam entender para consolidar a fé e para consolidar o ministério que os seus discípulos iriam construir depois. E Jesus então aqui no capítulo 6, ele começa a ensinar sobre a importância da oração. Os discípulos chegaram e pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus então foi ensinar o princípio da oração. A oração do Pai Nosso. É uma oração que eu gosto e eu oro todo dia. Tem gente que tem medo de orar o Pai Nosso e voltar para a religião que veio. Não tenha medo, meu irmão. É a oração que Jesus nos ensinou. É a oração mais orada no mundo todo, em todas as línguas. Esses dias eu estava ouvindo essa oração, num cântico africano. Eu falei: que lindo, todas as línguas, todos os povos, todas as nações oram a oração que Jesus nos ensinou. Então Jesus estava ensinando o princípio da oração. Jesus estava ensinando como jejuar. Estava ensinando os seus discípulos como jejuar, como ofertar,
Como ajudar as pessoas, dar esmolas para as pessoas. Esmola é meio feio, mas como ajudar? Essa palavra para nós, você fala para a pessoa, quer uma esmola? Ela fala, não, esmola eu não quero. Mas se você fala para ela, quer uma ajuda, uma oferta? Opa, logo levanta a mão, né? Então, Jesus estava ensinando como ajudar as pessoas financeiramente. E aí, ele ensina para os seus discípulos algo muito importante sobre a fé na provisão de Deus. Por quê? Alguns andavam ansiosos, outros andavam inquietos, outros inseguros. E aí Jesus falou, olha, você quer acabar com a ansiedade, com a inquietação e com a insegurança? Ele começa a dizer aqui, não andeis ansiosos, verso 25, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestiário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial, que provê todas as coisas, as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, suas preocupações, suas inquietações, suas inseguranças, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestiários? Por que andais solícitos? Por que andais preocupados com a vossa roupa? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Oh, aleluia! E olha que Salomão tinha roupa bonita. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no fogo, não é nada, não vestirá vós muito mais? Não vos vestirá vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos e inseguros, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí ele diz no verso 32, de certo vosso Pai Celestial, que é o Deus da provisão, sabe que você necessita dessas coisas. Olha que tremendo. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você precisa e Ele já providenciou. Ele não providenciará, Ele já providenciou. Ele já providenciou. Ele já providenciou. Eu estava lendo, estudando a palavra de Deus e observei que às vezes nós acostumamos ouvir e replicamos aquilo que a gente ouve. E a nossa tendência é não entender muito. Mas vamos ver na palavra de Deus sobre o que a Bíblia diz do Deus da provisão. Primeiro, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai criar o homem, e o bispo Rodovalho chamou isso de provisão universal de Deus.
Deus, antes de criar o homem, Ele providenciou tudo aquilo que o homem necessitava para viver nessa terra. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que o que você precisa para a sua sobrevivência, Deus já criou antes da fundação do mundo, antes que você nascesse. Deus já criou todas as coisas para que você pudesse usufruir disso. Estão mentindo? O arroz que você comeu hoje, o feijão, quanto tempo antes foi plantado? Deus mandou chuva, Deus mandou sol, e o agricultor colheu para que pudesse chegar à sua mesa hoje. O franguinho que você comeu no almoço e que vai repetir na janta, demora 6 meses, irmãos, de pintinho, hoje numa granja, né, de pintinho até ficar frango pro abate, 6 meses. Então esse franguinho que chegou na sua mesa hoje, olha quanto tempo Deus já providenciou para que não faltasse na sua mesa. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. Deus fez isso antes que Adão fosse formado. Ele providenciou todas as coisas necessárias para Adão e Eva. É isso que Jesus está ensinando no capítulo 6. Ele falou: se Deus cuida das aves, cuida da erva do campo, Ele não vai cuidar de você? Ainda chamou os discípulos de bule, de pouca fé. Não entenderam a piada? Tudo bem. O que você põe no bule? Café, né? Jesus chegou e falou para os discípulos: homens de pouca fé. Vocês estão rindo atrasado. Mas tudo bem, agora entenderam. Então, voltando aqui à palavra de Deus, né? Deus queria que Adão entendesse isso. E quando o maligno vem, o que ele faz? Deus é o Deus da sua provisão mesmo? Deus é o Deus da sua provisão mesmo? E ele duvidou, o homem duvidou. O homem duvidou que Deus é aquele que provê. O pecado de Adão foi esse. Duvidou de que Deus era poderoso para sustentar. Oh, misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Duvidou do governo de Deus. E sabe o que ele fez? O que a Bíblia diz que Adão fez? Começou a adorar o maligno, crendo que o maligno podia dar para ele aquilo que Deus não deu. Misericórdia. Por isso na arca tinha a vara de Arão, o maná e as leis. E aí o que Deus faz? Chama Abraão. Lá no capítulo 22, Deus chama Abraão. E Abraão foi chamado pai da fé. Mas Deus falou para Abraão, queria ensinar para Abraão, que para andar com ele, você precisa saber que em Deus você tem tudo aquilo que você precisa para sobreviver, para caminhar, para existir. Só que Abraão ainda não tinha essa convicção. Aí Deus falou: Falou: Abraão, pega o seu filho, Isaque, é quem você me ama, e vai lá para o monte Moriá. E eu quero que você coloque o seu filho no altar. E aí ele pega o menino, põe a lenha na cabeça de Isaque, ele pega a faca, o fogo, e começam a subir para o monte. O menino olha para o pai
e diz assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão então respondia para Isaac: Deus já proveu. Nós falamos e entendemos que Deus proverá. Ele já proveu. E aí foram para o monte. A hora que Abraão foi matar Isaac, foi sacrificar Isaac, Deus falou: para Abraão, porque eu já provi o cordeiro para o holocausto. E a Bíblia diz isso. Jesus falando de Abraão: Abraão me viu no altar, Abraão me viu e se alegrou. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Sabe o que Abraão viu? O cordeiro que Deus havia providenciado, o cordeiro perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão viu Jesus. Deus falou para Abraão: Abraão, agora eu sei que você crê que eu sou o Deus que provê. Não é futuro, Ele já proveu. Olha o que diz Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, para você entender o que nós estamos meditando aqui nessa noite. Efésios capítulo 1, olha o que Deus está falando aqui, a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, olha o que Paulo está dizendo, para você entender aqui o que Deus está falando conosco. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Você não entendeu o que Deus está falando com você aqui. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. E aí ele continua: com todas as sortes de bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos predestinou. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus em Cristo te abençoou e já te deu um destino. E qual é o seu destino? A vitória em Cristo Jesus. O que é predestinar? Algumas coisas Deus nos predestinou. Por exemplo, Deus me predestinou a nascer do meu pai e da minha mãe. Isso eu não posso mudar, mesmo que eu queira. Eu não posso mudar de pai e mãe. Deus me colocou numa família, isso eu não posso mudar. Deus fez homem, fez mulher, isso também foi predestinado, não pode mudar. Você pode dar uma maquiada, mas mudar não tem jeito. Está entendendo? E a Bíblia diz que Deus nos predestinou em Cristo para sermos abençoados. E como eu sei? Olha lá o que a Bíblia diz lá no verso 13 do capítulo 1. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Como eu sei que a provisão de Deus é para mim? O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo em você é o selo, é a marca de que você tem a promessa. E que promessa é essa? E que você tem salvação, libertação, prosperidade, santidade, esperança. A marca do Espírito Santo em nós é o sinal de que
toda a provisão, tudo aquilo que eu preciso para viver nessa terra, eu já tenho em Cristo Jesus. E Deus então queria que Abraão entendesse isso. Não que ele proverá, mas que ele já proveu. Olha para a pessoa do seu lado e diga: tudo que você precisa para viver em Cristo Jesus, Deus já proveu. Vocês não entenderam, vou repetir de novo. Vamos repetir de novo? Olha o que a Bíblia diz: Deus não proverá, Ele já proveu. Esse é o poder da providência. Aleluia! E aí Deus então, através de Moisés, Deus chama um povo, liberta um povo. E Deus leva esse povo para o deserto, irmão. A gente não imagina o que é viver no deserto. Um dia o nosso ônibus passando assim pelo deserto, eu falei: eu vou descer para conhecer. Eu desci assim, ó, e voltei rapidinho. 60 graus lá fora. Aqui 40 graus a gente já quase morre. 60 graus. E Deus leva 2 milhões de pessoas para o deserto. 600 mil homens, contando as mulheres e mais as crianças. Naquela época tinha muito filho. Imagina aquele povo no deserto, onde não tinha alimento, não tinha água. Mas Deus se revelou àquele povo como o Deus da provisão. Era isso que Deus queria que Israel entendesse. Era isso que Deus queria que o seu povo entendesse. Que Ele provê todas as coisas. Aí um dia cansaram de comer maná, né? E chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, nós estamos enjoados de maná. Já estamos com nojo de maná. Era bem assim que eles falaram: nós estamos enojados desse. Já pensou você comer uma comida constantemente? Já aconteceu isso comigo uma vez, né? Nós cuidávamos de uma igreja, teve uma enchente na cidade, e aí fizeram, inundou a cidade. E aí ficamos lá uma semana limpando a igreja. E todo dia um irmão de coração, era dono de um restaurante, com todo o seu coração, ele fazia macarronada com carne moída e levava para a gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chegou no domingo, falei: é domingo, né? Eu vou comer uma comida diferente. O irmão me chamou para almoçar na casa dele. Fica aqui, irmão, fica aqui, almoço. Quando eu sentei na mesa aqui, macarrão com carne moída. Aquele dia eu entendi Israel. Eu amo, eu gosto hoje sim, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí já, né, dá na tampa, né? Foi isso que aconteceu com Israel, maná, irmãos. Comiam café com maná de manhã, na hora do almoço, rosquinha de maná com broa de maná, né? A farofa de maná. Imagina à tarde, né? Chegava em casa, que tem, amor? Tem uma broa de maná, recheada de maná, com caldo de maná e um suco de maná. Chegava à noite para dormir, caldinho de maná para dormir. Eles falaram isso: nós estamos enojados, por favor, Moisés, não aguentamos mais maná. E Deus falou: olha, eu vou mandar carne para esse povo. E aí o povo: como que Deus vai mandar carne no deserto? E a Bíblia diz que Deus mandou carne. E Deus falou: vocês vão comer carne até não aguentar mais. Até vocês estarem enjoados, como vocês enjoaram do maná. E assim foi. Então Deus proveu. Deus queria que aquele povo entendesse que Ele é o Deus da provisão. Para andar com Deus, você precisa saber que Ele já proveu tudo aquilo que você precisa para andar na presença dEle.
Vocês acham que eu estou inventando? Deuteronômio capítulo 8, Deus falando com Israel. Deuteronômio capítulo 8. Olha que Deus está falando com Israel aqui. Verso 2: E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Irmãos, não foram 40 dias, 40 semanas, 40 anos. 40 anos. É uma vida. E Deus está falando para você aqui nessa noite. Eu estou na direção da sua vida. Bispo Rodovalho falou isso na passagem do ano, lembra? Deus, desde que nós nascemos até hoje, Deus tem nos carregado nas suas asas como de águia. Deus falando isso para Israel. E Deus falou assim: olha, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. A dificuldade, ela vem só para mostrar uma coisa: o que está no seu coração. Você crê que Deus proveu ou você não crê? É isso que o inferno fez com Adão. Colocou dúvida se Deus era poderoso para suprir a necessidade dele. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós precisamos, sentimos, pensamos ou necessitamos, seja o que for. Ele é poderoso. Esse tema, o poder da providência, é tremendo. Eu não tinha entendido muito não, até que fui buscar na palavra de Deus. Até que fui entender que Deus quer que nós o conheçamos como Deus que proveu, não que proverá, mas que proveu, que já providenciou. E aí ele continua dizendo assim: e te humilhou, te deixou ter fome. Deixou ter fome para saber que Deus sustenta com maná. Que tu não conhecesse, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deus tem uma palavra para você nesse ano. Deus tem uma palavra para você nessa campanha. É esta palavra que vai trazer pão para a sua vida, que vai trazer provisão para a sua vida. É isso que Deus está falando aqui. Nunca envelheceu a tua roupa. Não é o que Jesus falou? Olha as aves, não semeiam, não ceifam, e Deus sustenta. Olha os lírios, não plantam, não fiam, e Deus os veste. É o mesmo que Deus está falando aqui com Israel. Olha, nunca faltou comida, nunca faltou roupa. Quando o nosso filho nasceu, a Amélia tinha que parar de trabalhar para cuidar dele. E aí eu fui orar a Deus, falei: Deus, e agora? Né? E agora, como é que faço? Deus falou assim: vai lá na sua despensa. Como é que está a sua despensa? Falei: amém, está cheia. Vai lá no seu armário, olha no seu armário, vê se tem roupa certinho? Tem. Está faltando alguma coisa? Falei: não. Se não faltou até agora, nunca vai faltar, porque eu sou o Deus da sua provisão. É isso que Deus estava ensinando a Israel. Falou: nunca envelheceu nesses 40 anos, vocês nunca passaram fome, vocês nunca ficaram sem roupa. As mulheres ficavam em crise, porque 40 anos com a mesma roupa, né, irmão? Mas não envelheceu. Deus falando aqui: olha, porque eu sou o Deus que sustenta, eu sou o Deus que te veste.
Sumiu, aqui está o meu papel, minha colinha. Aí, e eu quero encerrar aqui, Jesus vem então e começa a ensinar os seus discípulos. E é isso que um discípulo precisa aprender. Quando você começa a ficar ansioso, inquieto, inseguro, é porque você não está crendo que Deus já proveu para a sua vida. Não há provisão em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro. Aquele que está em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, já tem a marca de que a provisão de Deus pertence à sua vida. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. 1 Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Você não entendeu esse versículo? O que Deus preparou para vocês, ninguém vai ver. Às vezes a gente quer um milagre de Deus na nossa vida para o outro glorificar Deus, né? Amém, glória a Deus. Mas o importante é que você entenda que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao coração humano, é aquilo que Deus já preparou para mim. Não importa se o outro veja, se o outro não veja. Não importa se o outro ouça ou se não ouça. O que importa é que eu veja, que eu ouça isso. Deus está falando com você nessa noite. Abra os seus olhos e veja a provisão de Deus. Abra os seus ouvidos e ouça os camelos chegando com a provisão de Deus para a sua vida. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, Deus já liberou lá do Oriente camelos. Só que quando os camelos chegaram, Jesus tinha quase 2 aninhos. Mas Jesus estava crescendo. José e Maria orando. Deus já proveu. Deus já proveu. Até o dia que os camelos chegaram. Os camelos estão chegando, trazendo o milagre de Deus para a sua vida, trazendo a sua provisão, trazendo a sua provisão. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que provê. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus providenciou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Qual é a minha oração nesse ano? Qual deve ser a nossa oração? Deus, abre os meus olhos para ver a provisão do Senhor. Estava lá Agar, no meio do deserto. Gênesis 21, e eu quero encerrar aqui de verdade. Gênesis 21, 19. Olha o que aconteceu. Estava lá Agar chorando, porque ela iria morrer, o filho iria morrer. E aí, ela põe lá o filho sentado de longe, começou a chorar. Eu e meu filho vamos morrer aqui nesse deserto. E aí, Deus falou para ela, levanta Agar, levanta. E lá no verso 19, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. Chorando, chorando, vou morrer, eu não tenho provisão.
E aí Deus fez o quê? Abriu os olhos de Agar. Sabe o que eu e você precisamos para receber a provisão de Deus para a nossa vida, aquilo que nós necessitamos? É pedir: Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. E aí Paulo chega para a igreja de Romanos e ele encerra dizendo o seguinte: Deus me deu esse versículo esse ano. Eu falei: poxa, que lindo, que lindo, que lindo. Romanos capítulo 11, verso 33. Olha o que ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele possa dar? Deus é o Deus da providência. Nele está tudo o que nós necessitamos para viver a nossa vida. E aí ele diz: quem deu primeiro a ele para que ele possa dar a outro? Ninguém deu ao nosso Deus. Ele é fonte de toda provisão. Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Fica em pé no seu lugar. Põe a mão em seu coração e começa a agradecer por aquilo que Deus já providenciou, não que providenciará. Deus não proverá, Ele já proveu o que você necessita para viver nessa terra. Ele já proveu, Ele já proveu. Aleluia. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua empresa. Deus cuida, Deus cuida. Faz desse cântico a sua oração, em nome de Jesus nessa noite, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Aleluia. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Aleluia. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante a sua mão e profetize isso. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na
sozinho, pois sei. Cuida de Amém. mim. Levante as suas mãos. Nosso bispo nos deu uma palavra no fim do ano, de que Deus cuida de nós como a águia. Deus nos leva em suas asas. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua empresa. Deus cuida da sua profissão. Deus cuida. Aleluia. Levante as suas mãos e declare isso. Deus cuida de mim. Direção. É preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Senhor, nós declaramos a tua boa palavra. E nós entendemos hoje, através da tua boa palavra, que tu és o Deus que já providenciou. Não que providenciará, mas que já providenciou, que nos já abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Comece a profetizar isso. Comece a olhar para a sua família e falar: Deus, eu creio, o Senhor já abençoou. O Senhor já abençoou. Meu irmão, Deus não vai abençoar, Ele já abençoou. Ele não vai curar, Ele já curou. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ok. Amém. Certa vez perguntaram para uma pessoa: em que se resume a Bíblia? A Bíblia se resume em duas palavras: leia e confie na palavra de Deus 100%. 100%, confie na palavra de Deus. E depois que você confia na palavra de Deus, haja e confie em você 100%. Aí você vai ver o milagre de Deus, ok? Amém. Era isso que Jesus falou:
As aves não semeiam, não servem, porque elas confiam em Deus 100%. Mas todo dia, Deus 6 horas da manhã, elas vão caçar o seu alimento. Não é verdade? Não ficam no ninho, vão atrás, dependendo deles 100%. Nós vamos encerrar aqui, mas a palavra do Bispo Rodovalho vai continuar para você que está em casa, né? Para você que está aí nos assistindo pela TV. Ok, queridos? Em nome de Jesus, levante as suas mãos para Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Deus da sua provisão abra os seus olhos, abra os seus olhos. E essa é a sua oração nesse ano. Deus, abre os meus olhos para ver onde está a minha provisão. É isso que as aves dos céus fazem todo dia de manhã. Deus, abre os meus olhos para eu achar o meu alimento. E é assim que nós vamos caminhar nesse ano. E vamos experimentar o poder da providência de Deus para as nossas vidas. Aplaude e glorifica o Senhor. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quantos profetizam que Deus vai te dar algo novo? Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. O melhor está chegando. Quantos podem dizer amém? Eu recebo algo novo, algo que vai brotar, algo que vai florescer na tua vida, na tua história, na tua saúde, no teu casamento, nas tuas finanças, em todas as áreas. Amém, igreja? Queridos, pode se assentar. Muito bom hoje estar abrindo a campanha Rosh Hashanah, não só aqui na embaixada, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Os bispos que estão conosco, né? Todas as regiões estão ligadas em videoconferência nesse momento, e eu quero dar aquele abraço. Algumas regiões tivemos as celebrações proféticas deste ano no final de semana, inclusive aqui no DF. Outras regiões vão ter nesse final de semana próximo. Então, quinta ou sexta, sábado, já estará acontecendo. Inclusive algumas igrejas, a ceia será domingo que vem, porque os estados estavam fechados em lockdown. Agora que eles estão abrindo, por isso que nós dividimos, tá? Graças a Deus. Muito bom. Bom, Rosh Hashanah, diga comigo, Rosh Hashanah. Diga, liberando as providências de Deus. Rosh Hashanah, você já entende o conceito? Quantos entendem esse conceito? Levante a mão, deixa eu ver se você entende. Pouca gente. Quem não entende essa palavra Rosh Hashanah, levante a mão. Eu sei que é normal, é uma palavra em hebraico, então você não tem a obrigação de conhecer. Deixa eu ver, levanta a mão, ótimo, ok. Muita gente, obrigado. Então, hoje eu vou explicar o que é Rosh Hashanah, novamente, e vou explicar porque é o poder da providência. E essa campanha vai ser feita em cima do livro profético de 2021, que é o poder da providência. Se você pode, adquira o seu. É muito importante que você vai anotar, você vai fazer um círculo, você vai, né, fazer seus alvos. Então nós vamos fazer a campanha linkada, vinculada com o livro. Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Rosh Hashanah, liberando as providências de Deus. Quero ouvir um amém, amém? Então, caso você possa e queira, vai lá, pega seu livro na livraria. Acredito que a livraria esteja aberta, né? Então, está disponível para você. Vai lá, pega o seu livrinho, senta, porque todas as terças-feiras nós vamos pregar sobre uma característica da providência divina, tá? Não é só hoje, todas as terças, tá bom? Então, caso você possa, faça isso.
Isso vale não só aqui para o DF, como para o Brasil inteiro. Todas as igrejas que estão conosco, adquira seu livro, mergulhe, vá fundo, não fique na superfície das coisas. Muitas vezes as pessoas não recebem as bênçãos, os milagres, porque elas ficam só na rasura, elas ficam na superfície das coisas, ao invés de entrar fundo e pegar tudo que é seu, tudo que Deus tem para você. Amém? Bom, eu quero começar então explicando mais uma vez o que é o Rosh Hashanah. Então, Êxodos 12, 1. Êxodos 12, 1. Êxodos, livro de Êxodos, capítulo 12, versículo 1. Pega sua caneta, se possível pega seu livro, se não, então pelo menos sua caneta aí, sua Bíblia. Êxodos 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 2. Este mês será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Presta atenção, não era o primeiro mês do ano no calendário egípcio, era o terceiro para o quarto mês. Terceiro mês do nosso calendário ocidental é março. Então eram mais ou menos 12, 15 de março a 15 de abril, 3 meses depois. Aí o Senhor tira-os do Egito, resgata-os da terra do sofrimento, da terra da dor, e Deus muda o calendário deles, dizendo: o mês da sua libertação, o mês onde todas as cadeias são quebradas, será o mês será o primeiro mês do seu novo ano. Seu ano começa na sua libertação. Vamos dar uma salva de palmas? Seu ano começa na sua libertação. E aí Deus diz: este mês, que era o terceiro para quarto mês, será o primeiro, o principal. A palavra primeiro aqui, porque o português não é rico, é pobre. A palavra primeiro aqui é o primogênito dos meses. O que é o primogênito? Em uma família, é o que nasce primeiro, é o que aponta primeiro, esse é o primogênito. Então, este mês será o primogênito dos meses do ano, é aquele que apareceu primeiro, o principal. Agora, você tem que entender, na Bíblia, no Velho Testamento, primogênito, sempre, eu preguei isso lá no Arena. Quem estava nas celebrações? Levante a mão, deixa eu ver. Ótimo, tinha uma boa turma lá. Então lembra que eu falei, o primogênito era importante, por quê? Porque ele tinha o dobro de tudo. Ele tinha o dobro de tudo. Então, se tivesse, por exemplo, uma refeição, ele tinha 2 vezes a refeição. Se tivesse uma herança, a parte dele era 2 vezes a parte dos demais. Primogênito sempre tinha a unção dobrada. E ele era o cabeça, porque ele era o primeiro. Então, primeiro mês do ano, quer dizer, ele é o cabeça profético do ano. Ele é o mês em que terá a porção dobrada. Então nós vamos orar, posicionar profeticamente, e tudo que nós ligarmos no mês de janeiro, Deus nos dará no restante do ano, em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, Rosh, palavra Rosh, cabeça, cabeça. Roshaná, cabeça do ano, cabeça do ano. É Ele que dirige, Ele que movimenta, Ele que conduz. Então tudo que nós ligarmos em janeiro é essa proclamação, esse decreto profético é quem vai direcionar o resto do ano. É que vai direcionar tudo que vai acontecer na tua vida no restante do ano. Amém ou não? Compensa você vai estar nos cultos toda terça-feira? Compensa você estar na campanha? Quero ouvir um amém mais forte? Compensa se você estiver em Brasília, não estiver fora, você dedicar profeticamente para realmente usar janeiro para ser a cabeça do ano, para ser a bênção dobrada, para ser a bênção que vai chegar até você, sua família, seu casamento, sua saúde, sua empresa, seu negócio. Então dê uma salva de palmas a Ele. Isso é Rosh Hashanah, cabeça do ano, princípio e o principal mês do ano. E este será primeiro. Eu mudo o calendário e faço desse primeiro calendário, primeiro mês, dentro do novo calendário,
para vocês. Agora, eu quero começar hoje em Lucas 1:37. Lucas 1:37. Preguei aqui no primeiro domingo do dia 27 sobre a visitação do arcanjo Gabriel a Maria, a Santa Maria. Que é isso, bispo? Ela era santa, como eu sou santo e você era santo. Paulo era santo. A palavra santo quer dizer separado. Ela não era mãe de Deus e não era intercessora. Isso aí é um equívoco. Mas santa sempre foi. Tanto que ela foi santa que ela foi separada para conceber Jesus. Então ela é santa. Tem que respeitar, sim. Quem não respeita é porque não pensa na Bíblia. É religioso. E as pessoas religiosas perdem muita riqueza, porque jogam fora a profundidade. Bom, Maria recebe a visita do anjo, do arcanjo Gabriel. Só um minutinho. A Bíblia nos mostra que os anjos não aparecem muitas vezes no Novo Testamento. Os anjos aparecem muitas vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento você tem poucas vezes que eles aparecem. No livro de Atos, para Pedro, para a igreja em oração, em alguns momentos. Agora, Deus manda o arcanjo Gabriel. Olha o tamanho da patente. Só tem 2 arcanjos: Miguel, que é o arcanjo da guerra, e Gabriel, que é o arcanjo da adoração, que é o arcanjo da introdução, que é o guardião do santuário. Só esses 2. Tinha 3, Lúcifer, e caiu Lúcifer. Então ficaram 2. Então esse arcanjo Gabriel, guardião, ele recebe a missão de ir falar com Maria. E aí ele dá uma palavra para Maria, que ela conceberá e dará à luz Jesus, o filho, né? Bom, para mim pegar, eu vou ter que voltar um pouquinho. Vamos para o 5, 4. Vamos lá? Vamos descer lá embaixo? Vamos fazer direitinho? O pessoal aqui não estava, né? Não. 35, 34. 35. Isso. 34. Volta. Mais um. Pronto. Então disse Maria ao anjo. O anjo chegou, cumprimentou a ela e disse: bem-aventurada és tu, ó mulher, né? Agraciada és tu, porque, né? Você vai conceber o Filho de Deus. Aí Maria para e diz ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relacionamento com nenhum homem. Próximo. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então o anjo explica: Maria, você vai receber uma presença do Senhor, você vai receber um envolvimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai envolver você, e ele vai deixar em você uma semente. Agora, presta atenção. Como o Espírito Santo gerou em Maria a semente que tornou-se Jesus, toda vez que o Espírito Santo vem sobre você, vem sobre mim, ele deixa uma semente de fé e milagres em nossas vidas. Esse não é um fenômeno que só aconteceu com Santa Maria. Esse é um fenômeno que acontece com todos que o Espírito Santo os envolve. Assim é o método. Isso é uma metodologia divina de agir, de trabalhar. 36, por favor. Próximo. Isabel, agora, olha que engraçado. Primeiro o anjo fala com Maria e dá uma palavra para Maria. Agora, todas as visitações de Deus não são para uma pessoa só. Vou repetir: todas as visitações de Deus não são só para você. É para você, para sua casa, para os seus parentes, para os seus discípulos, para todos junto a você que estão alinhados com o propósito de Deus. O anjo foi levar uma palavra para Maria. O foco dele era Maria. Mas Isabel, prima de Maria, mulher de Zacarias, que vieram a se tornar pais de João Batista, estava alinhadíssima no propósito. Estava assim com o propósito. E aí o anjo
ao falar com Maria, ao ministrar a Maria, o anjo dá uma palavra para Isabel. Diz também: Isabel, tua parente, prima, né? Concebeu também um filho na sua velhice. A diferença era que Maria tinha 16 para 17 anos. Isabel já devia estar com mais de 45. Essa é a diferença. Porque ele diz na sua velhice, ou 50 anos. Isabel já era uma mulher idosa. Já tinha parado a menstruação. Não ovulava e não menstruava mais. Então, gerar uma criança em Isabel era um milagre. Aí o anjo diz: na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Diziam porque ela não teve filhos. Nenhum filho, ela com o marido, a vida inteira. Então o anjo diz: ela já está grávida. Agora, ninguém sabia da gravidez de Isabel. Ninguém sabia. Não tinha exames, não tinha médicos, hospitais, não tinha correios. Só Isabel sentia que tinha alguma coisa errada acontecendo com ela. Provavelmente o marido. E estavam assustados, sem saber o que era. Próximo. 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É aqui que eu quero chegar. Essa é a promessa do anjo. O anjo chegou e falou com Maria, falou: olha, você não vai conceber do seu esposo, você vai conceber porque o Espírito Santo descerá sobre ti, e o Espírito Santo colocará em ti essa semente. Isso chama partogenia. Partogenia é um fenômeno científico, onde uma fêmea concebe sem a presença de um espermatozoide. Isso é um fenômeno, mas isso é um fenômeno científico que acontece na natureza. Não houve aqui, na concepção de Jesus, não houve uma ruptura de uma lei da natureza. Não houve, porque isso é um ocorrido dentro, no contexto das espécies no reino animal. Não só dos homens, mas... Então acontece, é um fenômeno, mas acontece. Então aqui, depois que o anjo fala com Maria, é natural que Maria ficou com a cabecinha balançada. Como, meu Deus, será isso, meu pai? Meu Deus, como é que será isso? Aí o anjo fala para ela sobre o acontecimento da sua prima. Aí o anjo fecha com essa chave: não haverá impossível para todas as suas promessas. Aquela que eles diziam ser estéril, já está com o 6º mês de gravidez. E é essa promessa para o Rosh Hashanah de 2021. Não haverá impossível para nenhuma das promessas de Deus em sua vida. Esse é o slogan que Deus me deu. Profetiza, proclama, declara. Diga amém. Pega as suas promessas e ora em cima delas. Pega as suas promessas de restauração, de cura, de milagre, de avivamento, de conversões. Pega essas promessas e fala isso, e declara isso, e diga isso: não haverá impossível para nenhuma das promessas que o meu Deus trouxe para a minha vida. Vai acontecer agora em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro, em todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Deus vai liberar um milagre maravilhoso na sua vida. Você vai receber só boas notícias. Chega de má notícia. Acabou o tempo das má notícias. Deus vai mandar só as melhores notícias para você. Amém. Diga: eu recebo essa palavra. Graças a Deus. Vá comigo para o Salmo 29, versículo 3. Salmo 29, versículo 3. Bom, o anjo apareceu a Maria, bispo. Maria recebeu uma palavra. E eu não recebi uma palavra. Quando eu receber uma palavra de Deus, tudo muda, porque a minha fé levanta. A palavra de Deus levanta a minha fé. Sim, você tem razão. E aonde Deus fala? E aonde está a palavra de Deus? E nós vamos para o Salmo 29, versículo 3.
ouve-se a voz do Senhor. Quero que você fale amém. Aonde está a voz do Senhor? Ouve-se a voz do Senhor. Ótimo. Aonde? Aonde? No versículo, aí o resto do versículo. Ah, não está lá não. Ouve-se a voz do Senhor. Aonde? Pronto. Aonde? Nas muitas águas. Nas muitas águas. O que é isso? Que tem a ver cachoeira de catarata de Iguaçu? Que tem a ver as muitas águas com a voz de Deus? Que é isso? Ouve-se a voz de Deus. Aonde? Aonde Deus está falando? Sobre as muitas águas. Trovejo o Deus da glória. O Senhor está sobre as... Agora, só um minutinho. Quem tem acompanhado meus vídeos diários que eu tenho mandado? Eu estou mandando vídeo todo dia. Eu já estou com 350 vídeos. Todos os dias tem um vídeo novo, uma meditação nova, uma palavra nova, um princípio novo para te ajudar, a te fortalecer. Está com os teus bispos. Eu não tenho os seus e-mails, os seus contatos, então eu passo para os teus bispos. Pede os seus pastores, os teus bispos que eles têm. Pode pedir, porque é para mandar mesmo. O objetivo é fazer chegar. Né? Fazer chegar, espalhar o máximo que eu puder espalhar. Então, ouve-se a voz do Senhor, aonde? Nas muitas águas. Agora, eu falei num vídeo desse esses dias. Deus se preocupa com águas, com rios, com mares, com cachoeiras. Deus se preocupa com bois. Deus se preocupa com carvalhos, com árvores do campo. O apóstolo Paulo, explicando para a igreja de Corinto sobre salário de pastores, olha, salário de pastores, o apóstolo Paulo vai lá no Velho Testamento, pinça um texto de Deuteronômio, olha isso, puxa um texto de Deuteronômio, que diz, não matarás a boca ao boi que debulha o milho. Um versículo de orientação sobre a fazenda, sobre a chácara, que eles punham o boi para rodar um moinho, e o moinho quebrava o milho, e fazia do milho quebrado farinha de milho, desde aquela época. E o Paulo diz, Moisés diz, não matarás, deixa o boi comer o sabuco, comer a palha, deixa o boi comer o que cai. Paulo pega aquele versículo e fala assim, será que Deus está preocupado com bois? Ou Deus está falando sobre nós, homens, o direito que cada um tem de ganhar pelo seu trabalho, de se sustentar daquilo que faz. Aí Paulo conclui assim, logo, digno é o trabalhador do seu salário. E Paulo diz, então, os pastores que trabalham muito, precisam receber dobrado o salário daqueles que recebem menos, que trabalham menos. Então Paulo orienta a questão de salarial, né? Ele organiza o administrativo financeiro da igreja em cima de um texto de Deuteronômio. Agora, eu não quero saber sobre o salário, não é importante hoje, agora, aqui, mas eu quero saber sobre o princípio, que Paulo diz, Deus está preocupado com animais, Deus está preocupado com árvores, Deus está preocupado, ou Deus está preocupado conosco? Conosco. Então, usando esse mesmo conceito de interpretação hermenêutica para águas, que águas são essas? Deus não está falando da água física, água mineral, não. Que águas são essas? Aí você vai comigo lá para Apocalipse, capítulo 19. Você vai ver que águas são essas. Por que a voz do Senhor está sobre muitas águas? Águas na Bíblia é uma simbologia de quê? Vamos ler. Apocalipse 19. Pode começar Apocalipse 14, 19, 6. 14, 2. Né? 14, 2 e 19, 6. Você já está no 19, vai para o 6. Versículo 6. Isso. Então ouvi uma voz. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão. Como o que, gente? Como muitas águas. Como fortes trovões, dizendo, aleluia,
reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aí, ouvi como a voz de muitas águas, de uma multidão, como o quê? Voz de muitas águas. Agora vai para Apocalipse 14, 2, 14, 2. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de trovão. Ouvi também a voz que ouvi, era como de arpistas, quando tange a harpa. Toda vez que você ouve a palavra muitas águas, você vai entender que tem uma multidão, que tem uma multidão burburando, fazendo burburinhos, né? Sei melhor a palavra para isso. É uma multidão, exatamente como a igreja que levanta a voz. Você quer ouvir a voz de Deus? Vem para o meio da multidão, onde Deus fala. Esteja no meio da igreja, onde todo mundo levanta a sua voz em adoração, em cântico, em súplica, em lágrimas. Quando você chega na multidão, você chegou nas muitas águas, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Se você ficar sozinho em casa, com a cabeça coberta, debaixo da coberta, debaixo do travesseiro, com medo de tudo e de todos, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você ficar na frente da televisão ali, ó, não é doido para tirar alguma coisa, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você ficar trabalhando igual um maluco na lanchonete, você não vai ouvir a voz de Deus. Agora, quando você entra no meio daquela multidão que está burburinho, balbuciando, juntos, meu Deus, fala conosco, meu Deus, libera conosco, meu Deus, me lembra da tua palavra. A voz de Deus vai ser ouvida. A voz de Deus, por isso que você sai daqui fortalecido, porque você saiu, porque você estava no meio das muitas águas, e a voz de Deus se manifestou para você. E como o anjo falou com Maria, sobre ela, e falou com Maria também sobre Isabel. Uma coisa que eu não te mostrei aqui, desculpa, eu saltei, é que imediatamente Maria pega um animal e vai para a casa de Isabel. Longe, elas moravam longe. Maria foi lá e chegou na casa de Zacarias. Por que ela foi lá? Ela quis ver o milagre. Ela quis ver, ela quis tocar. Deixa eu ver sua barriguinha, deixa eu ver. Nossa, o que é isso? E quando Maria chegou, João Batista, que estava no ventre de Isabel, bateu e testificou. Ele fez um reteté lá dentro. Deixa eu te dar uma palavra profética. Toda vez que você encontrar um enviado de Deus, toda vez que você encontrar um abençoado de Deus, toda vez que você encontrar alguém que tem favor de Deus para você, o Espírito Santo vai fazer um reteté aí dentro. E esse ano vai estar cheio de reteté. Você vai ter um reteté dentro de você, pelo menos por semana. Por semana. Onde está a voz de Deus? A voz de Deus para Maria e para Isabel estava no anjo, e para mim, nas muitas águas. Ouve-se a voz de Deus, aonde? Nas muitas águas. Vai para muitas águas, entra no meio das muitas águas, torna você também uma gotinha, torna você também um fluir, um filetinho de água, e a voz de Deus vai bombar você, e a voz de Deus vai alimentar você, e a voz de Deus vai ungir você, e a voz de Deus vai preparar você, e a voz de Deus vai adestrar você, e ela vai mexer com você, e você vai sair energizado, ungido. Você vai sair cheio de fé, cheio de certeza, cheio de segurança, que todas as bênçãos, todas as providências serão liberadas na sua vida neste ano. Levante a sua mão e diga amém, eu recebo essa palavra. Uau, a voz de Deus. O Novo Testamento é cheio de algumas coisas assim muito diferentes. O aparecimento do arcanjo Gabriel para Maria, e essa palavra é algo fora do contexto, né? O fenômeno das duas estrelas, das estrelas que guiaram os reis magos, que apareceram agora, os dois planetas,
Júpiter e Saturno, né? Júpiter e Saturno, apareceu agora, nesse Natal, aparece a cada 800 anos. O Novo Testamento é cheio de algumas coisas que... E hoje a ciência se comprova isso. Kepler, o grande cientista, Johann Kepler, homem de Deus, sabia? Padre, porque na época a igreja era cristã, padre, matemático, descobridor de todo o sistema heliocêntrico e comprovador matematicamente, um gênio, porque a matemática é complicada. Essa matemática da esfera, do raio da Terra, do diâmetro, né, da circunferência, em torno do Sol, é muito exigente, é uma matemática complicada. E ele deixou tudo isso provado em papéis, para depois da sua morte, só depois da sua morte ser revelado. E ele mostrou que esse fenômeno aconteceu lá atrás, desde o 6º ano da era cristã. Como se sabe que Jesus não nasceu no ano 0 da era cristã, ou 4, ou 5, ou 6, fechou. Cientificamente falando, fechou. Então eu quero fechar essa mensagem hoje e te dar um último versículo que está em Mateus 27, 45, na ressurreição de Jesus. Mateus 27, 45. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, 6 horas, hora primeira, mais 6, meio-dia. Do meio-dia até as 3 da tarde, hora nona, houve trevas sobre a terra. O dia judaico é dividido por vigílias e depois pelo dia. Então nós temos as quatro vigílias da noite e depois as horas do dia. Do meio-dia até as 3, escureceu geral. Trevas para frente. Por volta da hora nona, 3 horas, né, da tarde, clamou Jesus: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Próximo. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Ele estava orando, mas não estava chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebida de vinagre, colocou na ponta do caniço e deu-lhe de beber. Fel, né? Amargura na hora da morte. Outros, porém, disse: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando com alta voz, grande voz, entregou o Espírito. Próximo. Eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam. Eu amo a Bíblia, o Novo Testamento não usa a palavra morte, raríssimo, só dormem. Paulo diz: os que dormem. Quanto aos que dormem? Dormem. Mateus, os que dormem. Alguns que estavam dormindo, fantástico, ressuscitaram. Próximo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Maravilhoso, né? Quem foram essas pessoas que ressuscitaram, gente? Fala que alguns santos que dormiam ressuscitaram. Nós temos provas históricas, não bíblicas, históricas, fidedigníssimas, que diz que essas pessoas que ressuscitaram, sabe quem foi? Quem produzia a ola no tempo de Jesus. Que isso? Quem começava as orações
quando Jesus foi apresentado no templo, tinha duas pessoas que aguardavam a manifestação celestial do Messias. Um chamava Simeão, o velho Simeão, que pegou Jesus no braço e o apresentou e disse: agora teu servo pode partir para a eternidade, porque eu vi a salvação de Israel. Ele foi um dos que morreram logo em seguida. Jesus estava nenenzinho, 30 anos depois, então ele morre. Jesus cresce, criança, adolescente, jovem, homem, entra no ministério, morre, ressuscita, e quando Jesus morre, nesse dia, Simeão volta. E aparece na casa de vários dos pastores da nova igreja que se abriu logo em seguida. Simeão e Ana. Ana é uma outra profetisa que vivia no templo orando, clamando, pedindo. Sabe o que eles faziam? Criavam a onda das muitas águas. Toda vez que você jejua, você cria a onda das muitas águas. Toda vez que você chora, toda vez que você ora, toda vez que você clama, toda vez que você busca, toda vez que você pede, você está criando agitando as muitas águas, e a voz do Senhor vai se manifestar. E sabe o que você vai ter? Ressurreição vai aparecer na tua vida, na tua história, em todas as áreas. Quero que você diga aleluia, eu recebo essa palavra. Cria a ola, meu querido. Faça como Simeão e Ana, apresenta o Salvador, clama, dizendo: meus olhos precisam de ver a consolação de Israel. Senhor, nada para mim tem sentido sem eu poder ver o avivamento, o mover do Espírito, os milagres. Quero ver isso, Senhor. E eles foram agraciados logo em seguida. Como é que você sabe isso, bispo? Eu sei muita coisa. Você nem pergunta. Eu leio 200 livros, por 2 meses. Mas são provas fidedignas isso. Maravilhoso. Acho que eu citei isso no meu livro. Pronto, o livro As Forças que Mudaram o Mundo, acho que eu cito isso lá. Eu dou o nome dos 70 discípulos, aqueles 70 que ninguém sabe quem são, né? Sabe dos 12, mas os outros não. Levanta a sua mão e fale: eu quero agitar as águas. Diga: nós vamos construir uma cachoeira, uma catarata, e a voz do Senhor vai se manifestar, e os milagres serão liberados. Dê uma salva de palmas.